Gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do nosso menino Garcia, da TLA. Ele hoje será entrevistado por mim, pela Lupita. Então, quem tiver perguntinhas, pode mandar pra gente pela DM. Não precisa falar nome, nós faremos também perguntas aqui anônimas. Então, fiquem à vontade e vamos começar, menino Garcia. Muito boa noite, tudo bem? Tá nervoso? Um pouquinho. Tudo que vai e volta, menino Garci. Uma hora chega o nosso momento. Uma hora chega. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, Garcia, como está o seu coração? Tá ótimo. Vamos tá à primeira pergunta. Tá ótimo, tá batendo. Mas antes, né, temos aqui os patrocínios. Nervosa mais que ele, sim. Então, alguns patrocínios, né, Aurora? Sim, gente, quero agradecer os sponsors do Pode Tudo, a Stark, a ETA, a Dil e a Telia. Lembrando que dia 19 tem o leilão da ETA, dia 18 tem a Par Elimination da TLA e dia 20 tem o leilão da TLA também. Isso aí. Então, vamos à primeira pergunta, Garcia. A gente quer saber como surgiu, né? Como você surgiu nesse meio das lives, na plataforma, aqui na Popolândia. Como surgiu? Você aqui na live? Eu vim do... Algumas pessoas já tinham comentado, né, sobre isso. Eu vim do TT, né? Mas lá no TT eu ficava mais assistindo live, vídeo, né? Aí eu parei numa live lá que é da Lívia, ela chegou a vir pra cá, mas não gostou. Aí ela saiu de lá porque ela se decepcionou com algumas coisas de aplicativo mesmo, que acontece, né, do pessoal daquele tempo. Aí fiz uma amizade lá, que era amigo dela, fiz uma amizade com ele. E ele me trouxe pro Popo. Falou, vou te passar aqui um link de um aplicativo que ele é bem, assim, bem, como ele falou, bagaceiro, assim, sabe? Bem ruim, mas tem um pessoal legal lá, dá pra ir lá conversar com o pessoal, mas não te apega muito que o aplicativo é ruim. Aí eu peguei, levei acho que quase um mês pra entrar, porque é ruim, porque eu vou visitar se é ruim, né? Aí resolvi, eu tava em casa, resolvi instalar. Instalei, daí fui vendo como é que funciona, aquele monte de coisa na tela, que eu disse, meu Deus, como é que eu, né? Fui me adaptando. Eu até lembro quando eu entrei na agência Secret e eu não sabia nada. Pensei que tinha que pagar para estar na agência. Então ela foi me explicando como é que funcionava o aplicativo, daí fui fazendo amizade. E as primeiras amizades que eu tive fora da agência foi com o Gui, a Karina e a Adri, que é da TLA. Aí ali foi começando a ver o resto do pessoal da TLA, fui conhecendo. Fui indo nos leilões da Aurora, né? Aí conheci a Aurora, conheci como é que funcionava leilão. E naquele tempo, os leilões era muito mais disputado do que hoje. Para botar o nome na lista, a lista terminava em, olha, acho que em 10 minutos ou menos. Não durava muito. Eu nunca conseguia botar meu nome porque eu não conseguia. Quando vê, acabava. Ela botava, tu piscava o olho, não tinha mais lugar. Botava na hora. Então, eu comecei a fazer live aqui mesmo. Mas lá no TT eu não... Nem pensava em chegar e fazer live. Boa noite, Jô. Muito bom. Como surgiu a ideia de você fazer o podcast aqui no PP? Tem uma história, acho que eu contei, eu não lembro se eu contei lá no... que eu fui entrevistado no YouTube,
que teve antes daqui, antes de live, eu pensei em fazer um podcast pelo YouTube, com uns amigos meus. Só que daí só eu tava correndo atrás de microfone, né? De onde for fazer, onde a gente ia fazer, só eu tava correndo atrás e ninguém botava a mão. Aí, como ia ter um custo para pelo menos iniciar, ia ficar tudo para mim. Eu peguei e desisti. E eu tava tendo essa conversa com a Lara, que é a Lara Croft, da TLA, que agora o nome dela só tá Lara aqui no app. Aí eu conversei com ela falou assim, ô Garcia, o que tu acha de fazer o podcast aqui? Aqui no Popo. Eu disse, uma boa ideia. Aí a gente pode conversar, a gente fazer junto. Daí beleza, daí eu peguei o número dela, isso antes de entrar na TLA, não era nem da TLA e nem a Lara também não era. Aí eu falei, bora, vamos conversar. A gente começou a conversar no off, daí ela pegou e falou pra mim, seguinte, eu tô com uns problemas pessoais, eu já tinha montado o banner mudou, na verdade, não era aquele que foi o do podcast do ano passado. Tava montando o banner e disse, olha, não vou conseguir fazer o podcast contigo porque eu tô com uns problemas pessoais, né? Tô diminuindo as minhas lives, então não vou conseguir fazer contigo, faço sozinho. Como era a primeira vez, bate o nervosismo, né? Aí eu pensei, não, eu preciso levar alguém junto comigo, porque se eu ficar nervoso, a outra pessoa pelo menos vai, né? Naquele furo, aquele do nervosismo, a outra pessoa vai substituir. Sim, sim. Entendo. Aí eu tava na live da Moa, tava eu, a Marina, acho que só eu, a Marina e ela. Aí a Marina, olha, se tu quiser, posso ir contigo. Eu, tá, fechou. Aí a gente fechou parceria, a Marina, e fizemos o Popocast, né? Que daí o nome também surgiu através da Lara. A Lara praticamente ela me deu todos os apoios, mais ou menos ali que a gente conversou, bateu e deu o nome. Ah, vamos chamar de, já que vai ser na Popo, de Popocast. E eu, tá, show. Aí a Marina aceitou, né, o convite ali num caso, vamos dizer, se ofereceu, e eu achei bacana, não, vamos fazer. Da mesma agência, já estava na TLA, né, tava fechando a minha agência e indo para a TLA. Então, a gente fechou e começou o podcast em agosto, no meio de agosto, se não me engano. Durou 4 meses, o Popocast. Entendi. Então, o primeiro nome do podcast aqui foi Popocast, certo? Popocast, certo. E por que você mudou de nome esse ano? O que te fez querer fazer essa mudança? Eu tava colocando umas ideias para botar no podcast, só que não tava rolando, né? Aí eu resolvi pegar e fazer uma inovação, né? Eu pensei, vou tentar fazer sozinho, né? A parceria tava legal, tudo, mas eu pensei, não, vou tentar fazer outras coisas, né? Que de repente para mim vai ficar melhor, né? E botar algumas ideias que eu queria botar, porque eu não consegui fazer nada no ano passado das ideias que eu tive, entendeu? Então, eu resolvi continuar sozinho, mas com outro nome, para ter uma coisa mais diferente do ano passado, que ano passado era muita treta. Foi onde se destacou muito o podcast com a das tretas. Era uma em cima da outra. Então, esse já que teve, né, outro nome do podcast, né, teve essa mudança, a gente quer saber o que levou você e a Marina não continuar juntos, né, apresentando o Popocast. Bom, vou contar o meu ver, o que aconteceu comigo, porque sempre vem alguém e conta uma história no meio. Assim, a gente tinha parceria e a gente ia apresentar junto. Sempre dei carta branca,
para convidar quem for, mas sempre avisar antes, consegui tal pessoa para levar para o podcast, né? Sempre deixei claro. E tinha coisas ali para acertar com o patrocinador, que a gente teve um moleque com a Old Borkulis, que era a marca dele de boné e camiseta, que foi o segundo patrocinador, que o primeiro foi a TLA, o Dani, né? Então, o moleque até falava para mim, Garcia, a gente tem que parar para conversar nós três para ver como é que vai ser acertado o patrocínio, porque o que o moleque fazia? O combinado, até o momento, era o do moleque jogar fogos para subir live, porque não existia live house. Então, a única maneira de subir era com os fogos. E eu, beleza. Aí eu peguei e comecei a conversar com a Marina, vamos falar com o moleque. Ela, não, vamos. Só que isso foi se adiando, a gente não conseguia falar com o moleque. Né? Ela teve uns problemas dela pessoal, que é dela, que eu entendi, não, vamos deixar quieto, então depois a gente conversa com o moleque sobre. Então, o primeiro contato com o patrocinador que teve algum custo foi em Fogos, que foi com o moleque, que ele subia a live. Quando ele não conseguia subir a live, ele mandava alguém, joga Fogos lá pro Garcia para subir a live. E naquele tempo também era complicado para subir live, porque era em mute. Então, para se destacar, era um pouquinho complicado. Porque hoje em dia, até tu entra na Popo, tu vê, eu pelo menos consigo ver que tem algumas mute em destaque. E naquele tempo, não. Então, ficava muito ruim pro pessoal ver, tipo, fazer bastante anúncio pro pessoal ir no podcast, largar nos grupos. Então, esse era o contato que a gente tinha. Como eu ficava ali sempre à procura de pessoas para fazer o podcast, né? Eu ficava tipo, precisava levar alguém. E eu tentava contato com a Marina e às vezes eu não conseguia falar com ela. Às vezes eu chegava na live, ela mas tava em cadeirinha. Eu chamava, não conseguia. Disse, bom, vou dar um tempo, que, né, de repente a situação dela tá ruim ainda. E isso eu fui levando até o fim do podcast. Realmente fui levando até o fim, não conseguia contato, né? Teve um dos contatos que teve com ela foi quando ela foi na live, na Multi, não lembro se foi minha ou de outra, com uma outra pessoa, né, que eu não vou dizer o nome, não tá aqui na plataforma, e é uma pessoa muito tóxica, para quem conhece, me cobrando que eu deveria fazer um perfil à pessoa. Que esse perfil ia ser o pagamento do podcast. Que ia ser feito nesse perfil, né, para ninguém ficar assim, injusto. Fiquei escutando, tá? Beleza. Injusto como? Vocês ganham pelo podcast, então vocês têm que ter uma conta para receber o valor do podcast. Só que a gente não recebia nada. A gente foi começar a receber quando o Nobre entrou. Foi o terceiro patrocinador. O Nobre fez 2 pagamentos 100k, que um deles ele não conseguiu também contato com a Marina. Eu falei, não, faz para mim que eu passo para ela. E fui ter contato no final do ano com ela. Né? Daí eu não consegui falar com ela sobre esse pagamento. E também, como daí eu não tinha contato, como é que eu vou questionar alguma coisa de pagamento? E tudo que eu recebo no podcast, quem tem 15 ou 16 episódios lá no YouTube, eu não recebo nada dentro da apresentação do podcast. Quase nada. Eu não vou dizer nada porque sempre tem um presente ou outro, um afortunado. Mas presente grande eu não tinha. Eu achei um pouco errado dessa outra pessoa, a terceira pessoa, se meter numa coisa que não estava envolvendo dinheiro. Aí veio nos meus ouvidos dizendo que o Daniel me pagava um valor e eu não passava para ela. Né? Daí, se isso aconteceu, poderia ter chamado o Daniel e eu para conversar.
mas não foi chamado, porque o Daniel, o que o Daniel me deu para subir o podcast hoje da forma que ele é? Ele chegou para mim, ó, tu tem os login, os emotinhos aqueles, sabe, de botar nos banners, e aqui tá minha ajuda. Ele não me deu nada, nenhum valor. Eu fui fazendo o podcast com o nome da TLA. Esse foi o que subiu o podcast. Então não ganhava nada. A gente começou a ganhar a partir do Nobre, que foi 2 pagamentos, que ficou só 2 meses, né? O moleque subindo live, e não tive nada de pagamento além disso. Né? Se a pessoa acha que eu estava ganhando do Daniel, pergunta para ele. Mas eu não ganhava R$1 do Daniel, e eu subi sim através da TLA, porque o Dani me deu a oportunidade de eu subir assim com o podcast. Não com valor de dinheiro ou presente por fora. E a Bia fez uma pergunta aqui no chat. Quais os critérios que tu usa na escolha dos entrevistados? Eu estou perguntando para a pergunta. Os critérios que eu gosto, às vezes eu não conheço a pessoa. A maioria das vezes eu não conheço. Mas eu tô lá trocando uma ideia, conversando, falando uma besteira, né? Brincando, daqui a pouquinho sai um assunto interessante e eu penso, nossa, isso aqui dá para usar no podcast. Aí eu converso com a pessoa, passo um número, ou ali na live eu converso, dou uma ideia, o que tu acha de participar, de a gente fala de determinado assunto, eu vi que tu, né, a gente teve uma conversa legal sobre, a gente poderia levar para o podcast até para orientar certas pessoas que querem, né, alguma informação diferente dentro do programa. Né? Às vezes a pessoa já tem o que eu quero, eu já vou direto no foco também, não preciso conversar muito. É assim que eu escolho. E aproveitando, né, essa conversa aqui. Não sei para quem foi, mas obrigado. Estávamos falando sobre os patrocinadores, Garcia. Você já teve alguma polêmica, alguma treta com patrocinador? Alguma treta com o patrocinador? Calma aí, que eu vou colocar a música de suspense. Vamos a uma música de suspense para o Garcia responder essa pergunta. Essa aí não é de suspense, não. Essa é do Halloween já. Olha, de todos os patrocinadores que eu tive, o Elite. O Elite, eu tenho uma rixa muito grande com ele, que ele, todos os meses, ele fala que ele vai terminar com a agência dele, me ameaçando terminar com a agência dele para não patrocinar mais o podcast. Mas a gente se resolve em 2 minutos e ele acaba continuando comigo. Não, mas falando sério, nenhum. Né? O Elite é zoeiro, para quem conhece ele. Não tive nenhum, mas tem um pequeno parênteses, né, de um dos patrocinadores que falou comigo sobre uma situação de um convidado ou convidada, né, de dentro, que eu ia fazer a entrevista, que a pessoa, né, não gostava da pessoa. Aí falou que ia sobrar para mim. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu não falei nome nenhum. Se a pessoa tem rixa ou ele com ela, que se resolvam. Entendeu? E ninguém falou o nome de ninguém, né? Então, tirando isso, todos eles foram top comigo, não tenho o que reclamar de nenhum, né? Se quiserem voltar, estão de portas abertas, por favor. Mas, não, a rixa mesmo, assim, não. Né? Só teve esse detalhe aí que eu não tinha nada a ver com o assunto. E eu acho que se tem alguma coisa que não tá legal com aquela pessoa, se resolva. Eu não tenho nada a ver com isso, não foi tocado o nome dele da minha boca, não saiu. Né? Se saiu da boca da pessoa no podcast ou não, não é comigo. Então, acho que para mim não vai sobrar nada. Né? Não falei nome nenhum. Muito bom. Temos perguntas aqui, ó, no chat.
A Jó perguntou: você já convidou alguém para participar do pod e a pessoa quis cobrar para participar? Olha, Boa. por incrível que pareça, uma pessoa falou que ia, né? Tirando a zoação, né? Sempre tem um que vai zoar. Ah, 2.000 eu vou. Mas assim, sério mesmo, uma pessoa e ela acabou vindo de graça. Acabou não aguentando e veio de graça. Conta mais. Conta mais. É uma pessoa. Queremos Não posso falar dessa pessoa, mas foi Compartilha um no princípio. Peraí, podcast. você Eu fez vou o dar um convite. spoiler. Quem pegou, pegou. É um dos podcasts que foi mais polêmico desse ano. Nossa! Que isso? Por essa eu não esperava. E ó, se fosse pra pagar, não iria ser mal, velho, porque foi, olha, tá tudo, Olha, tá tem lá no certeza YouTube, que só foi esse tá lá no uma YouTube. pessoa? Só foi Só uma um, pessoa, só um. Garcia? Só Tirando foi a uma. zoeira, brincadeira, foi só uma mesmo. Ah, sim, tem um Batman que me cobra que 2 Emily vai. Então quer dizer que não vai. Nessa situação entre entrevistados, sponsor, você já sofreu assim, alguma ameaça? Alguém já foi assim mais, como que eu posso dizer, mais, eu não digo rigoroso, eu esqueci a palavra certa agora, mas assim, que mais te afetou, assim, que você falou, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, mas o ano passado, no Popocast, teve, acho que foi o último podcast do ano. Ali, literalmente, eu e a Marina, a gente tava assim, ó, com o fiofó na mão, pra não dizer um palavrão. Porque ia envolver gente de outro aplicativo que veio pra cá pra fazer um podcast muito polêmico com nome, pessoas que estão na justiça uma com a outra. E ali a gente, acho que foi a Marina recebeu uma ligação de uma das pessoas ali, foi muito crítico, mas chegou na hora, não foi nada daquilo que tava. Tipo assim, ó, latiram demais, chegou na hora, foi os gatinhos, ninguém falou nada. Mas espera aí, as pessoas vieram de outro aplicativo para poder ser Vieram do macaco, vieram do macaco, vieram, vieram do macaco pra cá pra falar de uma pessoa que já é daqui. Só não posso falar nomes, porque é muito grave, isso é muito grave. O podcast ia ser gravado, o Batman tava gravando o podcast, o Popocast teve duas gravações, uma delas não foi, que foi essa. A outra foi com o Lambi, foi gravado, foi o único. E quando o Batman tava gravando, a pessoa falou: ah, eu não quero que grave. E eu ia começar a colocar no YouTube também. Não quero que grave, porque a situação bem grave que vai acontecer aqui. Fez toda a polêmica, chegou na hora, não aconteceu nada. Mas ali a gente ficou com, assim, ó, pensa em fazer um podcast com apavorado. Envolveu outros agentes junto, né? E foi bem punk. Interessante, Garcia. polêmicas. Polêmicas. E assim, Garcia, qual foi o podcast, a entrevista que te deixou mais chocado? É que você falou assim, não esperava por isso, me surpreendeu. O da Babalu. A pessoa... Não esperava. Eu sabia quem era a pessoa desde o começo, mas não esperava que aquela pessoa ia ter aquele tipo de atitude tóxico. Para quem não viu, vai no YouTube, porque eu não vou contar. Tá tudo lá, já segue a página, tá, gente? Pra dar uma força. Aquele foi Exato muito mesmo. punk. Eu não esperava. Foi difícil trazer a Aurora tantas vezes. A Aurora participou do ano passado e não vem mais. Só vem só pra entrevistar agora. Para todos foi marcante, sim, Renan.
Como surgiu o nome Golpe Surgiu do o nome Passagem? Golpe Como da Passagem. Ah, assim, não sei golpe se a da princesa tá aqui. Agora eu quero saber. Esse nome do Que golpe da é isso? passagem, não sei se a princesa tá aqui. Eu tava conversando com a princesa de ficar naquela, né, eu não vou ir pra tua cidade, que ela mora aqui no Rio Grande do Sul também, só que ela mora mais longe, mais pra baixo do Rio Grande do Sul, não lembro qual é a cidade. Aí eu falei assim, eu não vou fazer nada, então não vou ir, eu falei, eu não vou ir nada pra conhecer aí, não vou mais, eu até comprei a passagem, eu não vou mais. E nisso, nessa brincadeira, o Ariano chegou bem na hora que eu tava falando que eu comprei a passagem e não ia mais. E ela dizia pra mim assim, tu é um mentiroso, tu nem comprou a passagem, nada. Aí o Ariano, aquela grande pessoa, né, que era o fofoqueiro número 1 do ano passado, esse ano se aposentou aqui do Popo, ele saiu espalhando, o Garcia tá dando o golpe da passagem. Aí o senhor Batman me comprou, não sei se foi Batman, agora eu não lembro, e me colocou esse nome. Eu botei o ônibus e o nome do golpe da passagem. E ficou até hoje. Garcia. Que isso. Sempre ele Mas ajudando a galera. Sempre ele, sempre ele. O Ariano não falou. Menino Garcia, você já tem alguma ideia para o seu podcast do próximo ano? Algum spoilerzito pra gente do que você tem planejado? Quais são seus objetivos para o próximo ano? O ano que vem vai ser... O único spoiler que eu posso dar, para não ter o Ctrl-C, Ctrl-V aqui dentro, é que o do ano que vem vai ser uma informação que eu gosto de trazer, para sempre estar clicando na mesma tecla para o pessoal, principalmente que tem sempre gente nova entrando dentro do app e é preciso, por mais que esteja ali gravado, é bom ser falado também. Só que vai ser uma coisa mais dinâmico e pode ser que role treta dentro dessas informações. Dentro da informação informativa, para dentro do aplicativo, pode ser que role até umas treta, porque vai ser uma coisa bem conversada e bem diferente. Eu não vou dar muito spoiler para não vazar. Teremos novidades, então? Vai ter novidade, né? Hoje também, até o Felipe me deu umas ideias legais, mas é para mais layout, vamos dizer assim. Mas vai ter coisa boa sim, vai ter coisa diferente. Falando em novidades, Garcia, algumas pessoas aqui já sabem, outras não. Talvez seja novidade para algumas pessoas que estão aqui hoje. Recentemente, o nosso Garcia, ele fez algo assim impactante, né? Conta mais, Garcia, sobre a sua tatuagem da TLA. Que te levou a fazer tatuagem? Tatuagem da TLA. A gente começou na brincadeira em fazer a tatuagem, né? Começou o Dani a falar, aí o Batman disse que ia fazer, daí o moleque falou que ia fazer, disse, se vão fazer, eu vou fazer, eu faço também. Aí, um belo dia chegou, né? Tava esperando a primeira pessoa que eu achei que ia ser o Dani. Aí chegou... O moleque fez uma tatuagem, escreveu embaixo da tatuagem dele, só escreveu TLA. Começou por ali. Aí o Batman veio pro Brasil e me mandou um WhatsApp dizendo, ô Garcia, tu tem o logo da TLA aí, que eu tô no tatuador, eu vou fazer a tatuagem. Eu não acredito. Não, vou fazer disso, eu não tô em casa. Ver se consegue com o Dani. Aí acho que ele conseguiu, foi com o Dani. E ele fez, só que a dele é enorme aqui atrás, né? Ele fez aqui, ó. Enorme. Eu disse, começaram a fazer, vou fazer também. E eu fiz aqui, ó. Eu tenho que retocar ela. Ela tá feia. Parece que... Mostra, Garcia, a tatuagem. Tá invertido, tá Aí invertido. eu tenho que ir lá retocar. Já deu um mês, eu tenho que retocar ela todinha. Porque ela tá em roxo. Se eu não fazer ela em preto. Meu Deus.
Falei que ia fazer, fiz. E qual o motivo do porquê eu fiz a tatuagem? Puxa saco? Pode ser, entendeu? Mas eu gosto de marcar. As minhas tatuagens todas têm significado, tá, gente? Eu gosto de marcar aquilo que foi. Que nem as tatuagens que eu tenho na perna, é de videogame, né? Marcou minha infância. Eu tenho essa aqui do Charlie Brown, porque marcou minha adolescência, né? Eu escuto muito Charlie Brown. E a tatuagem da TLA não seria. Não ia ser a. Não podia deixar passar também porque entrei aqui com o objetivo de só zoar, brincar e acabei fazendo uma coisa para me distrair naquele tempo que eu estava precisando com a minha vida pessoal. Então eu comecei na brincadeira com o podcast e começou a dar certo. Começou a dar certo, começou a vir um retorno legal, que esse retorno legal afetou até a minha vida pessoal, me ajudou muito em tudo, em questões financeiro, psicológico, tudo. E o apoio que a gente tem aqui dentro da TLA, não querendo puxar o saco, como falam, mas já puxando, a gente tem um apoio legal, só não ganha dinheiro que não quer, né? Só não abre live quem não quer. O apoio tu vai ter, né? Como a gente brinca, o Dani não dorme. Se tu mandar mensagem para ele, dependendo do horário, ele vai te responder. Então ele te dá um leque aqui dentro da TLA de opções de tu trabalhar. Só que tem pessoas que eu vejo aqui dentro que não quer trabalhar, que é tipo que nem passarinho, ganha tudo mastigado e só engolir. Então, assim, o mercado hoje CLT é a mesma coisa, não é aqui dentro que é diferente. O patrão não vai querer te pagar sem tu trabalhar, sem tu abrir uma live, sem tu ficar 2 horas ali, sem tu fazer network, que nem eu já toquei nessa tecla 1000 vezes aqui dentro e ninguém faz, só sabe reclamar. Me desculpa, mas é a realidade. Reclamar, pedir ajuda. Eu não peço ajuda a ninguém, eu sou meio egoísta, eu não peço ajuda a ninguém. Às vezes deveria, porque é uma mão lava a outra, mas eu não gosto. Eu gosto de. Se eu não tô ganhando naquele mês, alguma coisa eu tô fazendo de errado. Então eu tenho que buscar para melhorar, não depender do Daniel vir jogar presente em mim. Então hoje o podcast, para mim, além de ser um divertimento, né, tô tendo um ganho, mas é porque eu corro atrás, eu faço meus banners, né? O Alan fez o banner roxo, mas quem edita sou eu, quem convida sou eu, quem corre atrás sou eu, quem fica sem dormir, às vezes ruim, ansiedade batendo no meu serviço, e eu tenho que vir aqui, me acalmar, fazer um podcast, às vezes passando mal, não aparento, mas às vezes eu tô com ansiedade, e eu tô fazendo podcast. Sou eu. E eu não reclamo isso para ninguém. Eu acho que cada um tem que pegar e ver o que tá sendo de errado, porque não tá ganhando, principalmente as mulheres, que é o lucro melhor que tem a mulher. O homem tem que correr muito mais. Se eu corro e tô tirando um dinheiro legal, porque a mulher pode ganhar 3, 4, 5 vezes mais que eu e não tá ganhando. Então é melhor, às vezes, dar uma olhadinha no que tá faltando aí para acrescentar e melhorar a live. Realmente. Temos perguntas aqui no chat. Ninguém fez perguntas. Oi, Rafa. Então, gente, para quem está chegando agora, né, temos uma entrevista aqui com o Garcia, né? Ele que faz sempre as entrevistas do Pode Tudo. Ele hoje está sendo entrevistado aqui, né? Então, quem tiver alguma perguntinha aí sobre o Garcia, pode perguntar aqui no chat. Obrigado. Deixa eu ver quem é que mandou que eu não vi. Oi, Luiz. Obrigado, Luiz. E aí, Rafa? Tá. Desculpa. E aí, Rafa, tudo bom? Por que você fala que nunca paga? Pega Guardião e você comprou. Sim. É que assim, o Batman hoje, eu comprei o Guardião, né? Eu falei que não ia comprar mais, realmente falei. E hoje eu comprei um Guardião.
Aí ele veio me cobrar, o guardião. Tu falou que nunca mais ia comprar e tá comprando. E quando tu pega e aposta com a pessoa e tu perde, como é que fica? Tu não vai pagar? Tem que pagar o guardião. Tem que honrar, tem que honrar. Tem que honrar aquilo que então você foi prometido. comprou um guardião com aposta? Com aposta? Conta como foi. Qual foi a aposta? A gente quer saber. Que aposta você perdeu? Que aposta foi essa? A aposta foi. Que aposta é essa? Pedro Garcia comprar um guardião. A aposta foi, tá? Foi o seguinte. Conheci duas pessoas no app, né, que falaram que ia vir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E eu duvidei. Né? Uma delas tem parentes aqui, a outra ia vir, que é amiga dela. E eu duvidei da pessoa. Não vai vir nada. Daí mandaram para mim o comprovante da compra do voo, tudo. Ele disse, pegou na internet, modificou, né? Beleza. Chegou no dia, mandou foto, tô indo dentro do avião. Pegou da internet. Quando vê, chegou aqui e tirou uma foto. Tô em Porto Alegre. Ele disse, nossa, essa montagem tá ficando perfeita. E a pessoa postou comigo que se ela viesse pra cá, eu tinha que comprar o guardião dela. E ela veio. Tem foto, tá lá no meu Instagram. As fotos com as duas. Uma mais louca que a outra. Né? Foi um dia top. A gente deu umas voltas aqui em Porto Alegre, conheceram o gasômetro, tudo. Foi bem legal, botei algumas só. E tem que honrar, né? Se eu prometi, tem que comprar. Por mais que eu digo que eu não vou comprar, mas duvidei e acabei me ferrando, vamos dizer assim. Manter a palavra, né? É muito importante. Tem que manter a palavra. Poucas pessoas honram isso. Verdade. A Ju fez uma pergunta aqui, ó. Algum participante já desligou a entrevista no meio? Já. Desligou, não. Aconteceu da pessoa dizer assim, não, só um pouquinho que eu já volto, que eu vou no carro, que eu vou sair agora. Então só um pouquinho, já volto. Só que eu pensei que a pessoa ia ficar na tela. Ela pegou e saiu do podcast. Tá lá esse acho que foi gravado. Tá lá no... Esse foi gravado. Tá lá no YouTube. A pessoa saiu e eu fiquei sozinho aqui, ó. E um monte de gente na sala, a gente... Acho que demorou uns 10 minutos para voltar. Perguntas polêmicas, a sala tava muito agitada. E aí a pessoa não respondeu. A pessoa tava falando sobre criptomoedas. E do nada ele, só um pouquinho que eu já volto. Saiu. E voltou uns 10, 15 minutos depois, voltou. Mas voltou. Voltou? Mas assim, de sair no meio, não. Ainda não. E qual foi a sua reação? Como é que você ficou nesse período que a pessoa estava ausente? Sem reação, não sabia o que fazer. Se eu botava uma música, eu ficava dançando aqui na frente, não sei. Ficou o Batman mandando o WhatsApp pra mim. Ele vai voltar. Eu disse, eu não sei, cara. Ele tava bêbado, ele tava bebendo, falando em criptomoeda. Não fui eu, Felipe, não fui eu. Pausa pro comercial, sim. Pausa pro comercial. Não foi, Felipe. O do Felipe não lembro se foi gravado, acho que não. Da Aninha do Felipe, acho que não foi. O do Felipe eu tava aqui também. Eu tinha que fazer um comercial, eu tenho que começar a fazer isso. Nossa, que Felipe eu tinha levado um ban. Não, Lupita, a gente é do outro lado. Eu não consigo trocar, velho. Vai, Garcia. Você já teve alguma treta com algum agente? Já respondi. Só na gravação agora pra ver, já respondi. Garcia. Bom, tá respondido. Não posso falar mais do que eu falei. Tá respondido. Alguém já desistiu de participar de última hora? Já. Tive que fazer, mas foi. Acho que umas 2 pessoas. Chegou na hora,
uma hora, meia hora antes, não quero ir, tô nervoso, vai ser ruim. Aí eu falei, nossa, vai me deixar na mão, não deu nem tempo de desistir, cara. Mas já teve, acho que 2 casos que a pessoa desistiu. E teve uma que desistiu mesmo, mas foi bem antes, foi um dia antes. Mas na hora, sim, foi 2 só. Olha. Eu, assim, ó, eu comecei a querer substituir, sim. Ah, faltou a Aurora, não vai ir, eu vou chamar outra pessoa. Quando eu fiz isso, eu tomei uma resposta que eu decidi não fazer mais. Vou cancelar, não vai ter. Porque a pessoa, assim, lembrou de mim agora, porque a outra pessoa não vai ir. Aí eu pensei, não, na verdade já estava na minha lista, mas eu queria antecipar, porque o assunto é muito bom. Daí a pessoa, não vou, porque eu não. Se é para substituir alguém, eu vou no dia que tu vai me convidar. Aí todo mundo ficou feliz. Ela não participou nunca e nem vai participar, e eu também não vou chamar mesmo. Não precisava ser arrogante, né? Mas tudo bem. Mas já teve alguém que você se arrependeu de entrevistar? A Cacheada fez essa pergunta aqui. Cara, teve. Polêmica. Não, teve não. É que assim, ó, foi estranho. O negócio foi estranho, entendeu? Vamos dizer que foi estranho. Não que eu me arrependa. Eu esperava uma coisa e aconteceu outra. Foi estranho. Aquele podcast foi Você se estranho. decepcionou, então? Você se Hum? decepcionou? Você se decepcionou? A pessoa é muito top, mas o tipo da conversa que eu queria ter foi estranho. As perguntas não estavam, acho que encaixando, a pessoa não entendia, mas foi bem estranho, foi bem estranho. Mas a pessoa é gente boa pra caramba, eu gosto muito. Mas foi um dos podcasts, assim, bem. Eu não sabia mais nem o que perguntar, porque a gente tinha gastado munição já. E a pessoa não vinha, não vinha. Foi complicado isso. Mais difícil. Nossa, teve tanta gente. Deixa eu até olhar aqui. Mais difícil. Nossa, aqui eu não lembro. Foi muita gente que eu entrevistei, velho. Deixa eu ver. A Babalu foi uma. Foi bem difícil pra trazer, mas consegui. Teve alguém Ah, que você insistiu por meses? por Por meses. meses? Foi a Babalu. Foi por meses ali. Até porque deu pra ver o porquê, né? Pelo que ela falou naquele podcast, eu entendi o porquê ela demorou tanto. Foi muito tóxico o que aconteceu com ela, né? Quem quiser vai lá, ó, ver. Porque foi muito tóxico, muito tóxico. Boa sorte. É... Mais perguntas? Tem. Gui Sares. Gui Sares e Juju. Um dos dois. E tá difícil. Vou botar docinho no meio. Deu. Vamos completar o trisal. Gui Sares, docinho e Juju. Batman, O Batman. Batman também tá nesse. O Batman seria muito bom. O Marcelo da Cadeado. Caramba! A Invicta. Eu vou começar a falar. A Invicta. Muitas A histórias. Mel da Pool. Todas as pessoas que todo mundo fala, o Garcia não convida. Eu convidei muitas. Desde o ano passado tem gente que eu convido. E não veio. Falando em polêmica,
Não, eu desisti. Não vem. Ele não mostra o rosto dele. Ninguém sabe quem é. Ah, é Não realmente vem. verdade. E pra ele abrir live vai aparecer a foto dele lá. Então ele não vai abrir nunca. Ah, é verdade. Alguma parte amorosa. Olha, a gente passa pelas lives, né? Vê uma pessoa bonita aqui, mas como eu sempre falo, né? Chama de amor, eu já chamo de vida para equilibrar o golpe, né? Porque o golpe é grande aqui dentro. O golpe, o fake love aqui, ó, é muito grande, até porque teve o fake love que não foi gravado, um podcast sobre isso, que deu uma treta que o chat não parava mais de tanta pergunta. Aquele também foi bom, só não foi gravado. Mas já teve Eita, mas assim. temos nome, Garcia. Tem nome Temos quem? um nome aqui. Quem? Temos um nome. Temos um nome. Quem é? É verdade. Peraí, a música de suspense. É verdade, Garcia, que você era apaixonado pela Tuti? Pela A Tuti? Tuti, cara, a Tuti tem uma história muito bacana para contar para vocês. Foi uma das pessoas tóxicas que entrava na brincadeira tóxica aqui dentro, que era muito bom, cara. A gente era muito da zoeira. Deixa eu só. A Tuti, eu entrava na live dela e chamava ela de amor como se a gente fosse um casal. Só que lá tinha 3 patrocinadores dela. Eu não durava 5 minutos na live dela, eu era chutado de lá. Não durava. Um deles é o Sérgio, tá? Que vivia lá também, né, e tinha um ciúme. O Sérgio da TLA. Então. Mas você era expulso. Mas peraí, você era expulso e você voltava com outras contas. Voltava com outras contas e continuava. Só que assim, eu ia na Tuti uma vez a cada 7 dias e fazia isso. E ela dava trela. Ela falava, ai, amor da minha vida, quando eu te ver, eu vou te dar um beijo, vem pra São Paulo. E os caras ficavam brabo. E eu dizia assim, ó, se não eu entrava, dava um oi, e ela fazia um escândalo. Aí eu entrava e falava assim, ó, vou ter que sair, tem que resolver umas coisas, mas depois tu me responde o WhatsApp, tá, amor? Nesse quase saindo da live dela, já era expulso. Os caras tinham muito ciúme. Eles viam eu entrando, eu já aparecia a mensagem de antes de ser expulso. Aí eu entrava com outra conta para falar com ela, subia no mic. Como eu nunca conseguia subir no mic, se o Sérgio não tivesse lá, né? Se eu entrasse com outra conta, ele via que era ele, expulsava. Quando não era o Sérgio, era outro. Eu subia no mic e começava a conversar com ela normal. Aquela minha conta oficial, que é essa, tava expulso. Só que assim, detalhe, eu não tinha o número dela, nunca tive o número da Tuti. Então o pessoal achava que a gente tinha alguma coisa, a gente nunca teve nada. E ela fazia na frente dos patrocinadores dela. E eu disse, cara, tu vai perder os patrocinadores. Ela dizia, bom, eu tô aqui para me divertir, ganho meu dinheiro aqui, mas não preciso daqui. Até então, ela nem tá no aplicativo mais, né? Lá, olha, faz uns 2 ou 3 meses que ela deu uma entrada, fez uma live e sumiu de novo. Então, na verdade, eu nunca tive nada. A gente sempre foi da zoeira. Eu entrava na live dela pra zoar e ali a gente ficava zoando. Teve um dia que a gente começou a se expulsar dentro da live dela para ver se era verdade que o nível mais alto podia expulsar o outro no mic. Tava todo mundo com conta fake pendurado de novo no mic dela, né? Sobrou aquele dia, ia sobrar até pro Dani. O Dani tava lá e disse: eu acho que dá sim. Vamos fazer a. Não, a Tuti, não a Tutu da Stark, a Tuti da Hot. Não é a Tutu. Elas são amigas, né? Se conhecem, mas não é a Tutu. É a Tuti, a de óculos. Aí ficou nessa brincadeira. E muita gente até hoje acredita que é, porque a gente nunca desmentiu, a gente deixou desse jeito. E a brincadeira ficou. Fui ter o número da Tuti, é Tuane o nome dela. Acho que uns 3 meses depois,
porque foi feita uma figurinha dela que eu ia usar para fazer um corte, que eu ia usar para o podcast. E eu precisava que ela me autorizasse. Então eu gosto quando a pessoa autoriza, eu tiro um print e guardo. Né? Se der algum problema, tenha uma... não, ela autorizou, tá aqui. E nunca falei com ela pelo WhatsApp, se não for isso. Na verdade, com ninguém. Eu tenho um número de muita gente. Eu não incomodo ninguém. Não mando mensagem para ninguém. Só incomodo o Daniel. Muito bom. Como é que é? Tem que parecer no podcast, é verdade. Perguntaram aqui, Gata, tem como você ver o seu WhatsApp. Aí, ó. Tenho. Porque tanto que ela está todo o podcast, né, Inan? Gente, para quem está chegando agora, temos aqui uma entrevista com Garcia. O Pode Tudo com Garcia. Hoje ele é o entrevistado. Né, Garcia? Hoje sou entrevistado. Mais alguma pergunta? Você era muito próximo e informante da menina muito quente. Confirma a fofoca? Só um momento que deu um problema no áudio. Tá. Tá, repete, Aurora, a pergunta, por favor. Que agora voltou. Sim. Era um problema. Inicialmente, você era muito próximo e informante da menina muito quente. Confirma a fofoca? A menina muito quente é de uma agência, tá, gente? Que ela quis ir. E essa pergunta eu já sei quem que fez. Não era, né? Eu acho que bateu um ciúme aí. Eu não entendi essa pergunta. Não era, mas eu me dou com todo mundo, né? Não tem como eu não levar uma briga também que não é minha. Eu sempre falo isso, né? Se os agentes têm a briga entre eles, eu não tenho nada a ver com isso, né? Até porque se eu vou numa live que alguém tem uma rixa, vou dizer com o Dani, vou botar o Dani, tem uma rixa com o Dani, e a pessoa me trata bem, eu vou ficar lá, por que eu vou sair de lá? Eu não tenho nada a ver com aquela briga. Mas tem pessoas aqui que eu entro, né, que, o Garcia tá aí, ou começa a dar umas alfinetadas por causa do Daniel, ou começa a me fazer algumas perguntas, por que aquele teu agente... Cara, eu já não fico porque o cara tá alfinetando, assim, tu tem problema com ele, vai lá, manda mensagem para ele, não tem nada a ver com isso. Eu não vou comprar briga de ninguém, nem do Daniel, nem de outra pessoa, de nada. Cada um com o seu lado, se tá achando que tá ruim para ele, né, que o Daniel foi ruim, é entre eles, não tem nada a ver. Então tem gente que não sabe separar. Tem gente que não gosta do Dani, eu me dou super bem, mas não gosta dele. E também não fica falando dele. Daí quando começa a falar dele, assim, não é querer defender, eu tô defendendo meu agente. Não, mas é chato, porque tu tá tentando conversar, a pessoa só tá falando Daniel. Então essa pessoa só falava do Daniel? Não, ela tocava no assunto um pouco, mas tinha terceiros que ficavam no mic dela, que quando eu conheci ela, eu passei, tinha uma pessoa no mic. Quando eu conheci ela, eu fui falar com ela a primeira vez, e ele pegou e fez um comentário, e eu voltei. Subi no mic, dei boa noite para todo mundo, e falei para essa pessoa que tava, falei isso que eu falei para vocês aqui, né? Que eu não tinha nada a ver com que eles tinham, até porque era uma treta de outro app até. Não tinha nada a ver com aquilo, então não precisava misturar. Eu tô na agência, né, trabalhando com uma agência, não tem nada a ver o Daniel. Se ele tem, se ela tem, se a outra pessoa aí tem outras pessoas que não gostam dele, que não também que são agentes, que não são agentes, não tem nada a ver com isso. Então, às vezes a pessoa quer achar uma treta para ver se eu vou falar alguma coisa, eu não vou falar nada. Não sei. Eu não posso tirar.
Eu não posso defender o Daniel se ele pode estar errado também. Eu não posso defender outra pessoa, pode estar errada também. Cada um tem a sua versão. Mas Essa já respondeu, Renan. Temos mais uma pergunta. Galerinha do chat, desculpa, Lupita. Temos uma pergunta bem polêmica, né? Qual? Manda. Sobre agentes, né, de outras agências aí. Então, já viu agentes caírem aqui na plataforma? E, na sua opinião, quais os maiores erros dos agentes que você já assistiu, né? Que você já viu aqui na Popo Live? Vamos lá ser cancelado. Ainda bem que é o último do ano, né? Erro básico de todo mundo que abre agência. Não estudar aplicativo. Já sai abrindo agência. Sei por experiência própria, porque eu já fui agente. Né? Eu pensei que era uma coisa e era outra. Só que, o que eu fiz? Liberei todo mundo e fechei. Simples. Que todo mundo não faz. Não dá assistência, não conhece o aplicativo. Tem uns que conhecem o aplicativo e distorce as regras do aplicativo para se beneficiar. Acaba cancelando, colocando lista negra, host, bloqueando no WhatsApp, não dá assistência, não faz nada, não gosta de participar de leilões, eventos, enfim. Entendeu? Porque aquele evento ali, a pessoa acha que é injusto o que estão fazendo nos eventos. Então ela prefere, muitas, não só essa que eu conheço, que todo mundo fique ao redor dessa pessoa em mute para ficar jogando. Entendeu? Se beneficiar em jogo. Já tive um convite para um PK, que eu fiz um PK oficial entre agências. Uns 2 dias antes eu tive um convite para fazer um PK. Isso é bem polêmico. E eu recusei. Por quê? Porque a pessoa que me chamou queria que eu fizesse o PK achando que eu tinha presenteador para mostrar para a host dela que evento aqui dentro é para deixar a pessoa nervosa, desesperada para tentar ganhar e ser humilhada. Entendeu? Então ela me chamou para isso. Uma pessoa que chegou ontem no aplicativo fazer um PK comigo. Entendeu? Para depois chegar e dizer assim, tu viu? Por isso que eu não gosto de evento. Olha só o que fizeram. Eu sabia que ia acontecer. Então, não estuda aplicativo. Tudo, eu aprendi muito com essa pessoa, mas desde que eu comecei a falar com o Daniel, eu aprendi muita coisa, sabia mais informações que a minha própria pessoa, vamos dizer assim, não dizer nomes, a própria pessoa que está aqui no aplicativo não sabia nada, sabia mais que ela. Aí depois falava que sabia e vinha perguntar coisa para mim. Eu disse, mas o Daniel, tu disse que o Daniel não sabe nada? Você conviveu com essa pessoa, então? Com essa gente? Sim. Você tá falando? A pessoa não dizia que o Daniel não sabia de nada, não era aquela informação, e quando saía aquela informação, a pessoa vinha e falava, mas tu não sabe de tal coisa. Mas tu disse que o Daniel não sabe de nada, por que tem que dar informação? Então, antes de entrar na TLA, eu fiquei sabendo de muita coisa, acabei entrando na TLA, fiquei sabendo de mais coisas. A gente tem o treinamento da Lupita, tem o treinamento do Daniel em off, que é ele que dá. Então, vamos dizer que hoje os hosts da TLA sabem muito mais coisas que muitos agentes, sendo host. A gente sabe muitas informações que mais agentes aqui dentro. A gente está sempre por dentro. Por quê? Porque o Daniel faz o papel dele de agente, que é informar e não ficar mentindo. Pelo contrário, teve vários podcasts dele desmentindo agências pequenas, entre outras, com falso informação.
com falsa informação. Que teve agência aí que se enlouqueceu porque o Souza chegou no outro dia, queria matar a pessoa, porque era, o Daniel falou no podcast isso, que eram meus direitos, tu não informou isso. Já teve muita polêmica por causa do Daniel. O podcast do Chefinho sempre muito, muito polêmico. Garcia, você já recebeu algum bloco após o podcast? Teve bloco, teve 2. Tava pensando hoje nessa pergunta que a pessoa falou que ia me fazer. Teve 2 blocos. E essas 2 pessoas estão aqui agora. Teve 2. Primeiro foi do Batman, que me bloqueou porque eu chamo ele de morceguinho. E não consigo, às vezes, né? Acaba escapando. Ele falou que ia me bloquear, beleza. A gente ficou, acho que quase 2 meses bloqueado. Mas o mais interessante é que todo mundo achou que a gente tava brigado, mas a gente chegava nas multi e a gente conversava normal, mas a gente tava. Eu bloqueei ele me bloqueou. E ficamos assim. Até um dia que Mas esse apelido de morceguinho. De morceguinho. Mal. Vai lá, Aurora. Não sei. Como é que começou essa história de morceguinho? Morceguinho, porque eu acho que o Batman. O Batman acho que tinha uma crush. Já que ele tocou nesse assunto, que eu sei que foi ele, o Batman acho que tinha uma crush aqui dentro que chamava ele assim. Aí magoou o coração do morceguinho. Aí ele não quer mais ouvir esse apelido. Oh, meu Deus! Oi, Ô, César. Garcia, mas como é o jeito que você chama ele? Faz aí. É o morceguinho! E a segunda pessoa, tá? Foi uma pessoa que eu fui fazer uma troca com o Batman, né? Sempre o Batman envolvido nessas coisas, né? Fui fazer uma troca com o Batman, trocar 100k, e essa pessoa já abriu a live dizendo assim, quem é que eu vou bloquear hoje? Eu cheguei na hora, daí eu fui fazer a troca com ele. Até foi por causa de uma medalha, de algum evento que eu não lembro. Aí ele, não, joga aí pra mim. Eu joguei, e essa pessoa vai me pecar com ele. Eu joguei 100k na pessoa, a pessoa ficou braba, velho. E me botou na lista negra. Ficou braba, depois ele foi lá e fez a mesma coisa, mas ela não botou ele na lista negra, mas botou eu. Né? O Batman sabe quem é. O bom é que essa pessoa tá se fazendo que não é com ela, né? Olha pro lado, olha pro outro. Né? Depois a gente pede pra sair da agência, não sabe por quê, ó. Essas pessoas tóxicas. Ai, sim, gente, eu bloqueei o Garcia. Uma vez. Foi o quê? 5 segundos, menino. Foi você? Mas falando sério, gente, essas 2 pessoas, né, a Lupita e o Batman, a gente tava zoando, tá? Não leve que é verdade, que não é verdade, a gente tá zoando. Às vezes a gente dá uma louca assim, acaba se bloqueando, mas é brincadeira. Foi zoeira mesmo. Olha, eu tenho uma pergunta aqui sobre uma página que foi criada em uma rede social, né? Essa página foi criada em uma rede social com várias polêmicas aqui da Popo. Eu não sei se alguns de vocês já viram essa página. Acho que ela não está mais ativa, com certeza não está mais ativa, porque isso criou muita polêmica aqui dentro, né? Então, as pessoas, ela passava nas lives, essa pessoa que criou essa página passava nas lives, ela gravava conversas e fez essa rede social, né? E o Garcia, né, acho que acabou sofrendo perseguição por conta dessa página, né, Garcia? Conta mais aí pra gente o que aconteceu. Nossa, lembrado. Eu lembro de alguma coisa sobre isso, da galera falando que o dono da página era realmente você, Garcia. Fala aí um pouquinho. Sim, tô esperando ainda o pedido de desculpa de algumas pessoas. Eu já falei isso até em outro podcast, né? Que pessoas que mandou eu calar minha boca e falar logo que sou eu que sabia que era eu. Era Popo News, o nome dessa página, se não me engano. E eu falando que não era. Aí a pessoa se passava por mim, depois já se passou pelo Tasco, pelo Daniel,
por outras pessoas, e volta e meia vinha uma pessoa e vinha e falava que era eu, né? E a pessoa pegava informação daqui, dali. Descobri depois esse ano que teve mais pessoas que informavam coisa para ele, né? Se passava de bonzinha e eu peguei no ar através de um podcast que essa outra pessoa estava passando informação para ele, não era só uma que foi julgada aqui dentro, que achei injusto, né? Apesar que tava todo mundo junto, só sobrou para uma. Enfim, começou a decair o podcast, mas nunca me abalou, mas foi bem punk. Depois a pessoa se revelou, depois de muito tempo, né? Daí ficou eu por ruim, depois passou um tempo, começou a pegar minha foto, pegou foto do moleque, pegou foto de outras pessoas e fazia montagem, botando uma mamadeira na boca, os olhinhos chorando. Mas uma pessoa que pra mim hoje que não fede nem cheira, se flopou no app, mandou depois uns print para mim dizendo da onde era flopado com a carteira cheia. Eu disse flopado para pessoas que te conhecem, porque ninguém mais vai na tua live. Teve pessoas que se aproximou dessa pessoa que a gente avisou e a pessoa flopou feio, porque ninguém mais ia na live dela, porque ela fazia PK direto com essa pessoa. Então, tá aí, tá no app, né? Para quem não conhece a criatura, né, acha que é uma pessoa gente boa, mas é tóxica. Não deixa os outros se aproximar. Quando ele fica na live da menina, é só ele. Quase não dá R$1, mas não deixa os outros se aproximar. A gente avisa, mas tem que deixar a pessoa se flopar pra ver e depois acaba até saindo do app, porque não tem mais ninguém. Já flopou. Ele também já não vai mais. Complicado. Falaram aqui que acharam que era você porque você gosta de fofoca. É verdade, Gastão? Uma coisa é gostar de fofoca, todo mundo gosta, tá? Vamos parar por aí. Todo mundo gosta de uma fofoquinha. Assim, uma coisa é tu gostar da fofoca e ficar pra ti. Uma coisa é tu sair falando da fofoca e virar uma bola de neve. Às vezes é uma coisinha assim e vira aquela bola de neve. Fofoca todo mundo gosta aqui dentro. Não me dizer que é só eu. E tenho bastante. Gente, lembrando dos sponsors, dos patrocinadores do Pode Tudo, a Stark, a ETA que vai ter o leilão dia 29, a TLA que terá a Party Elimination dia 18 e também o leilão dia 20. E como é que pronuncia corretamente? É Jill? Jill Agência do Fefe. Jill. A Jill Agents também são os sponsors do Pode Tudo podcast. O nosso menino Garcia, que hoje está sendo entrevistado por mim e pela Lupita. Galerinha do chat, tem mais alguma pergunta? Podem mandar na DM, pode mandar no Verdinho. A gente não vai falar nomes, apenas fazer as perguntas. Então, se alguém tiver pergunta, pode mandar. Olha, o Renan fez uma pergunta mais cedo. É sobre alguém pediu fazer um pagamento, né? Alguém ofereceu um pagamento para participar do podcast. Já aconteceu isso? De alguém oferecer algum Acho valor? que já, não lembro. Não, já teve perguntas de quanto eu cobro. Acho que já teve uma pergunta parecida assim. Se eu cobro alguma coisa. Não lembro, porque eu convido, a pessoa já sabe que eu não cobro, a pessoa também não. Não teve, que eu lembro, acho que não. Lá no começo, acho que sim. Lá no Popocast, acho que sim. Mas era bem no começo, tinha poucos patrocinadores, né? Começou a bombar mais esse ano, quando eu comecei a trazer mais coisas informativas para dentro do programa, que eu acredito que vai ajudar alguém, né? O pessoal tem preguiça de ir lá ver, muita coisa lá interessante.
Mais alguma pergunta, gente? Esse é o momento, esse é o momento. Aproveitem. Façam as suas perguntas. Sim. Podem mandar na DM também. Oi, Ebert, tudo bem? Cadê a Jo? A Jo estava fazendo boas perguntas. Vamos, gente. Nenhuma pergunta para o Garcia? Não, fique com vergonha. Pode mandar pergunta anônima. Manda pra Aurora que ela é um túmulo. Ela e a Lupita. Podem mandar as perguntinhas. Olha, tem uma pergunta aqui. Por qual razão que você fechou a agência? Fechei a agência porque quando eu abri a agência eu achei assim, bom, tem muita gente aqui que não ajuda, como eu falei, né, não faz nada pelo host. Eu vou abrir para ajudar, né? Vamos pelo menos se unir para fazer umas lives, né? Fazer acontecer isso, né? Um segurando a mão do outro, tudo, mas eu vi que não era bem assim. Tu tem que investir, tem que pegar um dinheiro e investir para crescer. Então eu vi que não era bem assim, só abrir agência que nem muitos têm aqui, né? Convidar o pessoal e não fazer nada pelo host, deixar ele sozinho. Então decidi fechar e acabei falando até com o Dani. O Dani que fechou minha agência. Naquele tempo ainda dava para ser assim, agora já mudou as regras aqui. Então não adiantava ficar com o pessoal lá parado lá, se eu não ia conseguir ajudar, botar, tipo, em leilão, ir lá jogar um presente pro teu host que tá lá. Muita gente que faz isso, não vai nem no leilão do host. Nem os colegas de agência. Aí com isso surgiu o interesse de entrar na TLA? Você conheceu a Na TLA, verdade, você ainda... na verdade a TLA eu conheci através do Gui, da Adri, da Karina, né? Que foram os 3 primeiros que eu tive contato, que eram da TLA. Aí ali fui conhecendo outras pessoas, a Má, a Bloom antiga, no caso, né? Não a Bloom que era da TLA hoje. Então foi aí que eu comecei a fazer umas amizades. E sempre vi o trabalho do Dani também. Do Dani e dos outros agentes, porque o homem aqui para fazer live era nível 10. Tinha que caminhar aqui dentro para conhecer todo mundo. Eu conheci muita gente visitando. Verdade. Você sente falta de ser agente? Não. Quando eu fechei, fiquei com assim, ó. Ah, eu não queria fechar, mas depois tu vai conhecendo como é o negócio, cara. A incomodação que dá. Não. Eu já tava me incomodando na reta final já tava me incomodando na agência. Eu não. Vou fechar. Boa. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Fale agora, cale-se para sempre. Brincadeira, aguardem um podcast do ano que vem. Último podcast do ano. Edição especial. Bom, já que ninguém vai fazer Garcia, pergunta, ou tem alguma? eu ia falar. Fala. Não, pode dar. Não, é porque eu perguntei anteriormente, falando um pouco sobre o seu planejamento para o ano que vem, para o que você estava querendo, pensando, idealizando para o podcast. E aí você falou, né, que tem algumas coisas que você quer trazer para cá e que vai gerar algumas tretas, algumas reviravoltas aqui dentro da plataforma. Será que você não consegue assim dar mais nenhum spoilerzinho assim pra gente, deixar com gostinho? Vai ser tipo um podcast cara a cara. Vai ser um toma lá da cá? Mais ou menos isso? Podemos dizer que pode ser até assim. Pode ser que não seja assim, pode ser diferente.
De frente com Garcia. Você já tem algum entrevistado já certo? Não. Na verdade, eu queria trazer uma pessoa Você volta aí? em fevereiro mesmo, não sei qual é a data. A primeira terça de fevereiro. Ok. Mesmo horário, tudo. Vai ser anunciado, tudo bonitinho. Mas tem uma pessoa que eu gostaria de trazer de novo, mas agora vai ser muito, muito difícil de trazer, que foi a pessoa que estreou o Pode Tudo, que foi a Base. Foi um podcast que foi flopado porque eu fiz junto com um evento. Então, assim, ela falou umas coisas interessantes porque ela era sócia da Haifa. Então, teve aquele ali, se fosse hoje para fazer, ia explodir o negócio, porque foi bem, bem punk. Mas não foi gravado, ninguém quase foi por causa do... Tava muito embolado os eventos junto. E era quinta-feira o podcast, né? Então, por isso que eu mudei pra terça. Daí não pego o evento nenhum mais. Boa, e a terça fica sendo só do Pode Tudo Podcast. Só isso, só do Muito podcast. bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vou agradecer meus patrocinadores. Vou agradecendo Aqui eles. não tem, na minha DM não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser mandar alguma coisa, pode ficar. Fica à vontade Pode que eu vou fazer fazendo a minha nada. declaração no final de podcast, né? Pra gente encerrar aqui, que foi 1h23 de podcast. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores, a ETA, a Stark, a DIL e a TLA, né, por estar comigo desde o começo aí do podcast. A DIL, no caso, entrou agora há pouco tempo. Quero agradecer eles, estar comigo pro ano que vem, todos comigo novamente. E quero também agradecer quem foi. Deixa eu pegar uma lista aqui. Quem já foi patrocinador do podcast, eu quero agradecer muito, que foi a Gorilas. A Pool Agência teve comigo também. Deixa eu ver se não tá faltando mais ninguém aqui. A Angel, do Marco. Quero agradecer também por que foram o sponsor do podcast. Quero agradecer também a Rebequinha, a Lele, que não estão mais hoje aqui, mas pode ser que veja esse podcast no YouTube, que elas que fizeram o vídeo comigo de apresentação do retorno, foi bem bacana. Quero agradecer o Batman, o Wolf, o JC, e eu acho que foram esses que me ajudaram com gravações do podcast. O Batman foi praticamente 99% das gravações foi dele, quero agradecer ele, né, por ter me ajudado aí de coração mesmo. Agradecer a todos que vieram ao podcast ser entrevistado e também me ajudaram a entrevistar. Não vou dar nomes porque é muita gente. Foram 37 podcasts, né, com alguns que foram cancelados, que era para ser mais. Mas eu quero agradecer todo mundo. Então, esperar agora para fevereiro, que vai ter umas novidades aí. Vou trabalhar para trazer mais novidades, né? Vou ficar aí praticamente um mês parado, acho que vai dar menos até. Porque, na verdade, a gente não para, tá, gente? Vocês acham que a gente tá parado? Ah, não estão fazendo nada, agora parou com o evento. Não, a gente tá trabalhando para continuar o evento pro ano que vem. A Aurora que sabe disso. Exatamente, exatamente. A gente nunca para, é sempre preparando. Próximo Olha, evento. uma pergunta. Garcia, você já teve alguma briga no aplicativo? Já eu contei uma agora. Eu contei uma agora da pessoa que se envolveu numa coisa que não era com ela. Teve outra que dentro do próprio Popocast teve uma pessoa que, quando eu encerrava o podcast, ele me dava um feedback do podcast. Ele falou uma coisa que era para mandar, que era a Marina que fazia comigo, né? A gente estava muito nervoso no podcast, principalmente nos 3 primeiros, que um deles foi com a Camis, o primeiro até.
E ele mandou mensagem mandando assim, fala pra Marina, ele mandou pra mim, pra ela calar a boca porque ela tá te atropelando. E tu tem que melhorar isso, Garcia, porque não tá legal disso. Olha, meu velho, só vou te falar uma coisa. Se o Daniel, que é o meu chefe dentro da agência e é o patrocinador principal do podcast, não me falou nada, então teu feedback para mim não vale nada. Porque a gente tava todo mundo nervoso, era eu nervoso, era a Marina e era a Camis nervosa. Foi um podcast assim, ó, que deu para ver o nervosismo de tudo que era lá. E não tinha como melhorar uma coisa se era o primeiro podcast. A gente vai melhorando, vai vendo os vídeos, vai tentando melhorar aos poucos, até conseguir passar o nervosismo. Então, bloqueei a amiga dele também, porque ela saiu espalhando sobre o podcast que a gente estava conversando de ela vir poder ajudar, né? A gente ia fazer tipo uma mesa redonda e ela espalhou para o aplicativo todo e ainda chegou para mim e falou que eu não ia ser o anfitrião principal, que cada podcast ia ter alguém diferente, ninguém ia ser fixo. Eu disse, bom, eu tive a ideia de fazer e vem uma outra pessoa dizer que eu não vou fazer, vai ser outras pessoas. Não, bloqueei todo mundo. Não dei nem chance de conversar. Teve uma outra pessoa também aqui que ficava falando comigo, depois falava pro presenteador que eu era afim dela, os caras começar a dar presente para ela, vivia chorando que não tinha dinheiro para internet. Também discuti, foi lá na minha antiga agência, falou para a mulher que ia dar uns presentes, porque quando ela tem dinheiro, ela dá presente para todo mundo e chorava que não conseguia pagar a conta. Discuti também, bloqueei. Deixa eu ver se teve mais algum outro. Acho que foram esses, assim. Tranquilo, né, Casa? Tudo no bloco. Tudo no bloco. Você Eu me pensa lembro esses, não sei se tem outro. em ter novamente um co-apresentador? Ou isso não... Você não pensa mais nisso, agora vai ser só você mesmo? Não, vai ser. Na verdade, eu deixei o Popocast de lado porque algumas ideias eu coloquei nesse e outras eu não coloquei, que eu vou deixar para o ano que vem. Então, eu gosto mais do individual. Sempre foi assim, desde na minha vida pessoal, do tempo de escola. Gostava de fazer do meu jeitinho para sair o resultado que eu quero, entendeu? Né? Como assim, eu e a Lara, a gente bateu muito quando a gente conversou, porque a ideia era muito, muito igual. Muito igual. Só que ela, né, não pôde ir, ela também tem vergonha, então acabou não indo. Né? Então, hoje eu falo que o podcast surgiu através da Lara, não através de mim. A Lara da TLA, que deu a ideia, deu o nome, né? Foi ela que deu o nome do Popocast, né? E partiu dela a iniciativa de eu hoje estar aqui. Como ela diz, mas tu faz tão bem, eu acho que eu não faria igual. Não ia conseguir nem te acompanhar. Então, através dela que o podcast surgiu. Boa, boa. Oi, Roxinha. Galerinha do chat, mais alguém tem alguma pergunta pro nosso Garcia? Último podcast do ano. Pode mandar DM para mim, pode mandar DM para Lupita. Sim. Mais alguém? Esse foi o entrevistado Garcia de hoje, né, Garcia? Foi o nosso entrevistado. Pegaram leve, hein? Achei que ia ser pior. Depois do podcast. Achei que ia ser pior, velho. Queríamos nomes, você que não deu nomes. A gente queria os nomes. Não dá pra dar nomes, não. Quem é antigo aqui sabe de quem eu tô falando. Não dá pra dar nomes. Muitas polêmicas. O pessoal tá querendo saber quem foi que criou a rede social. Rede social? Qual rede social?
É, o que ficou, que todo mundo ficou enviou. falando, que foi Eu não, o seu nome. Foi. eu não vou falar. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque senão ele vai achar que eu tô com perseguição com ele. Aí ele vai dizer, não, Garcia, vai ficar mandando coisa pra mim. Daí eu não gosto de falar que é o Güero, entendeu? Que fazia as páginas. E depois ele vai ficar chateado comigo, vai ficar, tu não me larga do meu pé, mas ele fez uma coisa que prejudicou eu e outras pessoas, então eu não gosto de falar que foi o Güero, entendeu? Entendemos. É bom Entendemos. não tocar em Eita, nomes. entendemos. Um tempo atrás, Realmente. eu vou dar um toque final para a gente encerrar. Um tempo atrás eu descobri que essa pessoa aí chamava um amigo dele, pessoal, que ele conhecia aqui, de amigo. Só que daí, numa conversa ou outra de clube de fãs, eu descobri que o cara realmente é o que ele é, né? Para falar mal da agência desse amigo e para outra pessoa que era da agência, que já foi da agência desse amigo dele, do nada falar mal. Então já não é boa pessoa mesmo, mas tudo bem, não vamos falar que é. Ok, tá bom. Ninguém precisa saber quem é, então. Garcia, quero agradecer muito pelo convite. Hoje eu não estou na minha zona de conforto. Muito obrigado pelo esse carinho, obrigado por esse convite. Gostei muito de estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço, apesar da Aurora estar nervosa, ela entrou nervosa e já esqueceu dos patrocinadores. Gente, eu fico nervosa. Eu falo, é o tempo inteiro que eu falo que eu fico nervosa para apresentar os eventos, mas ninguém acredita quando eu falo. Mas é isso, eu fico nervosita. Quero Eu fico agradecer nervosa. vocês terem aceitado também, né, o convite. Eu convidei o Daniel, mas o Daniel deu uma desculpa, como sempre, né? Então deixa quieto. O ano passado ele fez umas perguntas assim ó, que eu tive que pensar para responder. Para fazer pergunta, ele. Olha, Nossa, ele é muito bom nesse tudo, quesito, realmente. as perguntas dele, dependendo do que tu for responder, te compromete. Daniel é um perigo para fazer perguntas. Ele é um perigo. É mesmo, eu tenho medo. Você tem planos de chamar o chefinho para ano que vem? Mas eu não preciso chamar ele vem sozinho. Ele já falou, ó, que era um podcast, vê o dia. Nossa, que tóxico. Tá na hora, ele fala, Garcia, tá na hora, entendeu? Tá na Me hora de fazer um convoca. podcast. Assim como eu quero liberar para todos os agentes também, né? Tem gente que fala, ah, eu só faço com o teu chefe que tu é puxar saco. Não, eu sempre falei. Teve um que eu falei, eu acho que foi o último que tá gravado. Quiserem vir aqui para falar de algum assunto que não ficou legal, quer se expor, alguma coisa que realmente, né, vai agregar, as portas são abertas. Às vezes eu não vou conseguir para aquele mês. Às vezes o Daniel fala, ah, eu quero fazer um podcast para dezembro. E dezembro tá fechado. Então, se tu quer para dezembro, fala comigo em novembro. Não chegar, não. Tem gente que já, não agentes, mas teve pessoal, quero fazer um podcast em novembro. Tá fechado. Só pro mês que vem. Não, mas eu quero novembro, ver se tu. Não vou cancelar com a pessoa, porque tu quer novembro, espera dezembro, vamos dizer assim. Um exemplo. Não tem como eu cancelar, não. Se a pessoa não for, eu te chamo. Garcia, você costuma aceitar, assim, por exemplo, uma pessoa chega e fala, Garcia, eu queria estar falando tipo, sobre assunto X. O que você acha? Conversar com você assim, para desenrolar um podcast. Acontece? Dependendo do Já assunto, tá aconteceu? bom. Sim, muito. Dependendo do assunto é muito bom. Muito bom mesmo. Mas dependendo do assunto, não tem nada a ver. A pessoa acha que aquilo ali, eu vou entrar aqui e vou falar sobre o que a agência me fez contra mim, porque eu não saí da agência, porque a agência não me deixou. Eu vou estourar, todo mundo vai ir e
e eu vou estourar e aquele podcast ali vai servir. Aí eu falo, olha, se tu olhar lá no YouTube, o Daniel já falou isso, eu já falei isso, teve um podcast com a Vivi, com a Bia da Star, que a gente falou sobre isso. Eu acho que não vai ser legal, porque é uma coisa que praticamente quase todos os podcasts estão sendo falados. Não, mas comigo é diferente, ela não quis me liberar. Ok, mas isso acontece com todos. A gente pode ver um outro. Eu acho que tem alguns assuntos assim que não dá, né? Que ao invés de ajudar, eu acho que vai piorar, eu acho que a situação Não, todo. Então, é que eu o acho que são público é assim, ó. Eles entram aqui. O público do podcast, assim. Eles entram aqui. Olhou o tema, olhou muito a enrolação, ele sai. Tu vê a live caindo na hora. É assim. Eles não vão ficar. Eles não vão olhar. Garcia, mas tu acha que alguém já se aproveitou disso para divulgações, né? Já se aproveitou do Pode Tudo para divulgar algo, a agência ou algo aqui dentro da plataforma? Ou alguém que ofereceu isso? Na verdade, eu deixo aberto para isso. A pessoa pode vir aqui e divulgar a agência, não tem problema nenhum. Sim. Né? Pessoas que perguntaram, tu já vi, tipo assim, copia, mas não faz igual. Mas aqui dentro é assim. Vão tipo, copiar e não fazer igual. É normal. Tu tem medo de outro podcast vir e superar o teu? Não, porque eu dei 2 tiros no pé. O primeiro, fazer o Popocast numa brincadeira e deu certo. E segundo, começar tudo de novo esse ano, com outro nome. Sim. Uma hora vai vir alguém, vai surpreender. Se tu não te atualizar e não correr atrás para não ser surpreendido assim, e não ficar de lado, tu tem que correr atrás. E não julgar aquela pessoa que chegou fazendo melhor que tu. Tem que estar no mesmo nível. Se ela chegou fazendo melhor, vai melhorar para fazer melhor. Boa, menino Garcia. Então, mais alguém? Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Dou-lhe uma. 0 perguntas. Dá-lhe 2 minutos. 2 minutos agora. Meu guardião tá vazio, tá? Ó. Já vou começar a choradeira, ó. Se quiser, tá disponível ali o assento. Tá limpinho aquele assento ali já. Pois é. Esse foi o Pode Tudo com Garcia. E agora, Garcia, você desabafou? Tá com o coração aliviado. Nossa, sério, começou a suar a mão, velho. Eu disse, meu Deus, velho, eu tô nervoso, eu não acredito. Bom, tivemos polêmicas, nomes. Nossa, velho, o Batman assim, ó. Depois tu não quer que eu te chamo de morceguinho, né? Não, mas eu acho que foi de boa. Assim, não, né? Não sou a expert no assunto, mas... Olha, perguntaram aqui se o Garcia só compra guardião de novata. Já aconteceu. Eu fico na segunda posição. Ficava, né, na segunda posição, que agora não compro quase. Mas eu fico na segunda posição de comprar guardião de novata. A primeira sempre vai ser do Rafa. O Rafa da Stark. Rafa? Entrava uma... Não, e outra, não era qualquer novata, era sempre da TLA, tá? As novatas que ele comprava guardião era sempre da TLA. A Ana Lu é um exemplo. Ela entrou na plataforma, o Rafa comprou dela. Na hora. Na hora ela comprou. Então eu fico em segundo lugar. Obrigada, Garcia, pelo convite. Adorei. Nada, gente. Eu que agradeço. Consegui me vingar, consegui saber mais sobre você, sobre a sua história aqui na Popo. Né? Foi muito legal desde o início, sobre a sua agência,
sobre a sua mudança para a TLA. Foi muito interessante, de verdade. E aguardamos as novidades, né, para o próximo ano, né, as novidades aí do Pode Tudo. Eu acredito que você vai arrasar, né, como esse ano você arrasou muito, né, foi uma mudança para você. Vim de outro, né, podcast para o Pode Tudo. Então, parabéns mesmo. É muito lindo. Toda terça-feira, nossa, é muito legal mesmo. É bem interessante todo o papo que tem aqui. Todo entrevistado que tem aqui, toda semana, é muito interessante. Né? Já tivemos também assuntos sobre investimentos. Então, são assuntos sempre interessantes, galera. Sempre acompanhe aqui. Toda terça-feira, o Garcia está aqui entrevistando alguém com muitas novidades. Né, Garcia? Isso mesmo, e aproveitem, vão no YouTube, vá lá na página do Instagram e procura lá Pode Tudo TLA, no YouTube tá assim, no TT tá assim também, mas caso não conseguir achar, vai no Instagram, que é mais fácil de a procura, vamos dizer assim, e vão lá, tem bastante podcast lá para olhar, gente. Dá uma olhadinha que vale a pena, né? Se vocês querem realmente trabalhar aqui, ficar sabendo das coisas que acontecem. O que aconteceu com a Babalu foi bem grave, então é bom, isso é muito bom olhar, gente. É bom olhar para não cair, né, no que aconteceu com ela, assim o Danae da Afrodite, que pega um pouco do que aconteceu com a Babalu naquele podcast também. Então é interessante olhar e não deixar a toxicidade dentro do app pegar vocês. Então dê uma olhada lá e fique sempre por dentro lá das informações. Obrigado então, gente, a todos. Aurora, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Garcia. Pelo convite. Perdoa aí qualquer coisa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Desejo muito sucesso para você, para o podcast ano que vem, que continue sendo muito sucesso, porque eu vejo seu trabalho, eu vejo o quanto você se dedica, o quanto você tem carinho por aquilo que você faz. Então, tudo que a gente coloca, boa energia, o coração não tem como não dar certo. E por isso que o Pode Tudo tem esse sucesso todo. Então, muito obrigada. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje com você, encerrando o podcast. Então, muito thankyuzita. Obrigada, de verdade. Obrigado a vocês duas, obrigado a todos. O Dani também, um abraço pro Dani. Né? O Dani ajudando desde o começo no podcast, que é que nem uma criança caminhando, né? Deixou engatinhar, agora estamos aí. Já caminhando e para melhorar mais, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tá aqui para melhorar. Tá arrasando, Chegou tarde Garcia. hoje. Pablo! Oi, Pablo? Tudo bom, Pablo? Pablo, Pablo, eu amigo, recrutei ele no Uber, ele é Uber, tá, gente? Eu recrutei ele aqui pra plataforma. Nossa, eu tinha essa pergunta, acabei esquecendo. Oi, Pablo! O Pablo, eu recrutei ele No Uber. pra plataforma, velho. Ele é Uber. Arrasou. Obrigado, demais. gente. Então, obrigada, eu que agradeço. Sucesso aí pra você, tá bom? Beijão. Feliz Natal a todos. Beijinho, Até ano gato. que Beijo vem. todo mundo. Obrigada. Fiquem ligados no podcast do ano que vem. Fevereiro. Pablo vai estar no YouTube, depois eu te passo o link. Beijo a todos. No próximo. Lembrando, deixa eu dar os últimos avisos aqui dos seus sponsors. Pode dar. Dia 19 tem o leilão da ETA. Dia 18 tem a Par Elimination da TLA. E dia 20 tem o leilão da TLA, gente. Agradecendo os sponsors, Stark, ETA, Adil e a TLA. Amanhã, Isso aí. parte de eliminação do Hugo. Fiquem ligados. E a galera da TLA vai colocar o nome na lista lá das cadeiras, viu? Já tá aberto lá a lista. Vamos lá, gente. Lista das cadeiras e a lista do leilão da TLA. Bora, gente. Obrigado. Beijo. Beijo, gente.